Olá pessoas, bem-vindos, bem-vindas. Quarto vídeo dessa sexta aula e nessa aula vamos tratar sobre os limites transformantes. Eles ocorrem tanto em litosfera continental quanto oceânica. Como a litosfera continental é muito mais heterogênea, o traçado fica muito mais retilíneo na litosfera oceânica do que na litosfera continental. É um tipo de limite que gera deformação direcional, formando grandes escarpas lineares com um grande rejeito lateral. Tem muitas fotos desse tipo de domínio quando atingem áreas urbanizadas, então muitas falhas ativas. É até interessante que dá para ver como alguns materiais se comportam de maneira rúptil, enquanto outros se comportam de maneira dúctil. Bem, uma breve lembrança aqui, né? Só uma revisão antes de entrar nessa parte. Esse vídeo não deve ser muito longo. Só para lembrar entre duplex, leques, estruturas em flor, bacia pull apart, o que é o push-up. Então, essas falhas, seja a transformante, a reversa, a normal, falhas são sempre formadas por segmentos. Então, quando tem faixas oblíquas, vamos pensar agora diretamente nas transformantes. A falha transformante é uma linha contínua. Quando a gente entra numa faixa oblíqua a esse esforço principal, a gente gera zonas localizadas, sejam elas de extensão, sejam elas de encurtamento. Dependendo do sentido da curvatura e do estilo do cisalhamento, a gente pode gerar o que é chamado de releasing bands ou restraining bands. Isso daí seria basicamente são bandas de encurtamento ou bandas de estiramento ou de afrouxamento. As bacias do tipo pull apart, como dá para ver ali em cima no desenhozinho, elas se formam em releasing bands, ou seja, nas bandas de afrouxamento. Geralmente elas têm um formato romboédrico, como dá para ter uma noção aqui, a bacia de pull apart. Aqui são os releasing bands e o restraining bands, ou seja, uma região oblíqua que com a cisalhante acabou gerando ou uma compressão ou uma distensão. A bacia pull apart ela é gerada nesses releasing bands, nessas regiões de afrouxamento, com formato romboédrico, geralmente romboédrico, ou lembrando um romboedro, e é estruturado de acordo com a dimensão e a flexura dessa curvatura. Quanto maior a bacia pull apart, mais adelgaçada a litosfera vai ficar nessa região. E aí pensa o seguinte, quando você tem esse adelgaçamento devido à flexura, devido a essa abertura na bacia pull apart, esse romboedro, quanto maior ele vai ficando, a astenosfera tende a ter uma ascensão. Quando tudo fica em equilíbrio, chega a ter uma certa subsidência. Depois que a astenosfera já ascendeu e houve o equilíbrio térmico, chega a ter um certo relaxamento nisso. Então é muito comum os tremores nessa região de bacia pull apart estarem associados não simplesmente ao cisalhamento da falha transformante ou transcorrente, mas também à subsidência das bacias. Lembrando de novo, as falhas são formadas por segmentos, ou seja, as bandas de relaxamento podem existir com as bandas de compressão, formando tanto push-ups quanto pull-aparts. O push-up é quando você vai e começa a ter um soerguimento em determinado local. Isso gera estruturas de flor positiva, como essa que está aqui logo do lado. E também dá para gerar estrutura em flor negativa se a ideia for uma distensão, se for a bacia do tipo pull apart. Então vamos ver alguns exemplos para ter um entendimento melhor. Essa parte assim não é nada tão complicado assim, né? Aqui, voltando com a parte da América do Norte, vamos começar pela falha de San Andrés, que realmente é uma das mais famosas nesse estilo. Aqui no mapa da América do Norte, a gente já falou um pouquinho de Basin Range. Aqui está o Platô do Colorado, o grande cráton da América do Norte, a região dos Apalachianos. E nesse pedacinho aqui, a gente tem a falha de San Andrés. Então vamos dar um zoom nessa parte. Aqui na falha de San Andrés, nós temos diversas formas, diversos pull-ups e bacias de pull-apart. Vou mostrar isso, dá para ver inclusive no Google Earth. E um cisalhamento que forma sigmoides simplesmente fantásticos.
que dá para ver realmente em escala de imagem de satélite. E isso daí, assim, os push-ups e as bacias pull-apart que são formadas têm um formato tão bem delimitado pelas zonas de falha que formam realmente romboedros e sigmoides perfeitos. Em alguns lugares, igual o Monte Diablo, chega a formar pull-aparts com anticlinais que realmente conseguiram medir o sorregimento de cerca de 3 milímetros por ano, que a compressão devido a esse push-up, perdão, tinha falado pull-apart, um anticlinal gerado por um push-up, essa força do push-up gera o sorregimento que deformou esses sedimentos cenozoicos que antes entupiam a bacia, e ele continua em sorregimento, é ativo a 3 milímetros por ano. Isso é a região das montanhas transversais de Los Angeles. Já vou passar um Google Earth para dar uma olhada geral nisso. Então, a falha de San Andreas, ela, em termos geográficos, ela limita Los Angeles, ela limita a Califórnia do deserto de Mojave, que vai estar logo a leste, com grandes cisalhamentos. A cidade de Los Angeles já sofreu muito com essa parte de estar num terreno tão ativo. Já tiveram grandes incêndios causados devido aos terremotos. Quando você começa a expandir demais uma região e não constrói uma infraestrutura adequada para isso, teve, se não me engano, na década de 60, um terremoto que acabou vazando, se não me engano, era a região de gás ou de combustível que entrou em combustão e extinguiu a cidade quase inteira, que já foi, obviamente, toda reconstruída. Então, andando só mais um pouquinho para sul, na continuidade, antes de ir para o Google Earth, mostrar também a falha de El Salvador. A falha de El Salvador também faz bacias pull-apart. Ela já não é o limite entre a placa do Pacífico e a norte-americana, ela já está entre as placas de Cocos e a placa caribenha. A falha do El Salvador, é interessante que as bacias pull-apart dela geraram diversos laguinhos. Então, vamos dar uma olhada no Google Earth. Indo primeiro aqui para baixo, na região do El Salvador, aqui está a placa caribenha, esse pedaço é a de Cocos, a placa de Nazca começa logo aqui embaixo e vem descendo. Nessa região aqui do El Salvador, as bacias pull-apart geraram uma série de laguinhos. Notas que nessa parte não tem um formato tão romboédrico quanto seria esperado para uma bacia pull-apart. Porém, quando a gente sobe um pouquinho, se a gente vem aqui para a região da América do Norte, agora vamos dar um zoom. Esse daqui é o traçado da falha de San Andreas, que vem descendo, morrendo aqui. Essa é a região do Monte Diablo. Olha que fantástico como essas lineações chegam a formar sigmoides realmente de proporções continentais que a gente consegue ver na imagem de radar. Esse daqui é o Monte Diablo, que é uma bacia de sedimentos cenozoicos que foi invertida, formando um anticlinal que está subindo aí cerca de 3 milímetros por ano. São sedimentos cenozoicos invertidos. Quando a gente desce aqui, tirar o zoom para descer mais rápido, a gente chega aqui atrás, tirando o zoom um pouco mais, aqui vem descendo a falha de San Andreas e chega nas montanhas transversais de Los Angeles. Aqui está o deserto de Mojave. Se a gente tirar o zoom, essa parte aqui é o Basin Range, que já tinha comentado na aula anterior, limitado pela falha de San Andreas e pelo platô do Colorado. Dando um zoom na região das montanhas transversais, olha como é perfeito o cisalhamento, como a gente consegue enxergar, mesmo em imagem de satélite, esse formato sigmoidal de tão penetrativa que é a deformação nessa região aqui. Então, Los Angeles está todo construído, isso tudo aqui é a cidade, está construído numa zona tectonicamente ativa, extremamente ativa. São muito comuns tremores de terra nessa região, a cidade tem que ser estruturada para isso. Saindo um pouco então da América do Norte, vamos para a região
da placa australiana. Chama falha alpina, é uma falha que é no limite da placa australiana com a do Pacífico, apesar de chamar alpina, muita gente fazia a relação com os Alpes, mas não é. Ela é limite da placa australiana com o Pacífico, tem uma variação muito forte do sigma 1, que ele sai de basicamente leste-oeste para um consumo grande de 60 milímetros por ano aqui a norte. Quando vai descendo, chegando próximo à falha alpina, o sigma 1 passa basicamente para sudoeste, nordeste. E aí deixa de ser aqui um movimento de consumo e passa a ser um movimento puramente transcorrente. Essa falha alpina é fantástica, ela tem uma terminação, esse cisalhamento aqui da terminação, ele se parte em diversas zonas secundárias, formando tipo um rabo de cavalo, que esculpe vales e escarpas lineares simplesmente impressionantes. Vamos dar uma olhada também nela aqui no Google Earth, tirar o zoom, saindo agora então da América do Norte, indo aqui para a região da placa australiana com o limite da placa do Pacífico, dando um zoom agora na região da falha alpina. Aqui vem um consumo basicamente leste-oeste, o sigma 1 está basicamente leste-oeste. Quando chega aqui na falha alpina, o sigma 1 passa para sudoeste, nordeste, gerando essas escarpas aqui, que são as transcorrências. Esse finalzinho aqui, essas diversas escarpas e vales dessa região, que são o rabo de cavalo, que é aquele final, uma série de zonas de cisalhamento secundárias, esculpindo vales e escarpas na paisagem. Agora, continuando, olhando mais uma falhinha transcorrente que a gente tem mundo afora, vamos para parte do Mar Morto. Essa região aqui do Mar Morto. Aqui a gente tem o Mar Vermelho subindo. Quando a gente chega nessa região aqui, a falha do Mar Vermelho continua para cá e ramifica numa transcorrente, que é a falha do Mar Morto. O Mar Morto está nesse pedacinho aqui. Então, vamos dar uma olhada no que seria a grande falha do Mar Morto. Ela não é simplesmente bonita em termos cênicos, ela tem esse belo aspecto em imagem de satélite, um controle estrutural fantástico. Ela está entre a placa arábica e está no que seria a subplaca do Sinai. E ela foi formada no início do Mioceno, aproximadamente 14 milhões de anos, é uma falha razoavelmente nova. Tem cerca de 105 quilômetros de movimento sinistral medido. Fantástica é toda essa divisão. Aqui dá até para ver, grosso modo, esses romboedros que se formam no movimento sinistral. E em profundidade tem linhas sísmicas que detalham uma estrutura em flor negativa simplesmente fantástica. Dá para ver aqui a camada vindo e a continuidade dela descendo e descendo novamente, formando a flor negativa. Algo simplesmente maravilhoso na região do Mar Morto. Então, esses foram alguns exemplos das falhas transcorrentes, transformantes, só para terminar essa parte, em que estava olhando primeiro os que seriam os limites construtivos, agora são simplesmente os limites estáticos, onde a gente não constrói nem consome litosfera. A partir da próxima aula a gente vai entrar nos orógenos acrecionários. Logicamente o principal seria o andino. Beleza? Valeu!